A operação da Polícia Federal aponta que militares abriram empresa para espionar e matar autoridades. A manchete é da reportagem do UOL de agora. Ao deflagrar a sétima fase da Operação Cisâmenes hoje, a Polícia Federal descobriu até uma tabela manuscrita com preços para matar autoridades do STF e parlamentares do Congresso. Temos aqui a imagem da tabela. Deixa eu colocar. Essa é a segunda. Tem a outra para colocar para mim? Aí, olha, figuras normais. O valor para assassinato, 50 mil. Deputados, 100 mil. Senadores, 150 mil. Ministros e judiciário, 250 mil. Isso daqui é uma tabela descoberta pela Polícia Federal com valores para o assassinato sob encomenda de pessoas, sejam civis, deputados, senadores ou membros do judiciário. Tem uma segunda tabela que mostra custos diversos para atividades de espionagem e assassinatos. Coloca para mim a segunda, tá aqui. Locação de aparelhos temporários, casas ou apartamentos. Utilização de garotas e garotos de programa para servirem como iscas. Material de disfarce, perucas, bigodes, etc. 2 drones. Isso aqui tudo foi descoberto pela Polícia Federal nessa investigação de hoje, que aponta então para a existência dessa organização criminosa formada por militares da ativa e da reserva e civis. Essa investigação da Polícia Federal é sobre a morte do advogado Roberto Zampieri em Cuiabá em 2003, que levou à descoberta da organização criminosa empresarial que tem a participação desses militares. 5 suspeitos foram presos hoje em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. A ação foi autorizada pelo ministro do STF, Cristiano Zanin. O grupo criminoso, de acordo com a PF, se autodenominava Comando C4, ou Comando de Caça Comunistas Corruptos e Criminosos. Trata-se de uma empresa que, no papel, seria destinada a serviços de segurança privada, mas que, na verdade, operava serviços ilegais, de acordo com essa investigação. Vou trazer aqui Laura Capriglione, Eduardo Castro, comigo no estúdio. Bom dia, pessoal. E o jornalista Luiz Azenha, que também já está conectado com a gente. Bom dia, Azenha. Seja bem-vindo hoje aqui ao Primeira Edição. Quero começar ouvindo vocês todos sobre isso que é escandaloso, que a gente passa a descobrir a partir de hoje com a operação da Polícia Federal. Azenha, vou começar com você. Bom dia. Qual a sua avaliação sobre? Gravíssimo, né? Traz de volta muitas memórias, mas também tem muita relação com o presente, viu, Thalita? Porque o advogado Roberto Zampieri, ele tinha uma disputa com o mandante, uma disputa por terras com o mandante. E a partir do assassinato dele, que foi em 2023, em dezembro, né, de 2023, começou a se descobrir um esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que pode, inclusive, afetar o STJ. Agora, além disso, tem esse grupo, né? O financiador do assassinato do advogado está preso, não foi preso hoje, ele já estava preso. Ele é da mesma turma do Jair Bolsonaro na Academia das Agulhas Negras. É um coronel reformado do Exército, né? Então, ele já estava preso. E o homem que é o acusado, que é o acusado de ser o mandante, o que fez a disputa, que teve a disputa de terras com o advogado assassinado, também já tem uma foto circulando dele com a camiseta de apoio ao Jair Bolsonaro. Então, você tem uma organização criminosa de caça aos comunistas, como você está detalhando, mas, paralelamente, você tem um super esquema aí, aparentemente, de venda de sentenças. E você tem implicados como o suspeito de financiar, que é o Etevaldo Luiz Cassadini de Vargas. Ele é coronel da reserva, ele formou-se junto com o Jair Bolsonaro na turma de 77 da AMAN, da Agulhas Negras, e agora, nas eleições de 2020, ele fez uma carta de apoio ao Bolsonaro com outros integrantes da turma. Esse é o mandante, o suposto, que está sendo... Aliás, desculpe.
Este é o cara que seria o financiador, o cara que armou o assassinato. Tem imagens, né? O assassino se vestia de padre. O assassino se fazia fazer, e tem fotos, inclusive, dele sentado numa calçada, numa esquina, com uma bengala. Então, eles tinham esses disfarces, como você mencionou, né? Eles tinham esse comando daí de assassinos de aluguel, eles tinham várias armas, tinham drones, 2 drones, né? Utilizavam prostitutas com o objetivo de atrair as suas vítimas, ou pelo menos no plano. Eu nunca vi, viu, um comando de caça aos comunistas, aos corruptos, que tenha colocado, feito um PDF, viu, Thalita? Colocaram tudo no papel, viu? Isso é coisa de bolsonarista, deixar a prova contra si. Perfeito. A gente está no ar com a foto do Etevaldo Luiz Cassadini de Vargas, que é essa pessoa citada como mandante pelo Azen aqui para a gente, com a camiseta aí de Bolsonaro presidente durante o processo eleitoral. Então, essa é a pessoa que fazia parte dessa organização criminosa desmantelada de alguma forma hoje. Oi, Azenha. O Etevaldo Cassadini, o Luiz Cassadini de Vargas, é o coronel. Este que está no ar não é. Este aí é o acusado de ser o mandante do crime, viu, Thalita? Correto, então é isso. Esse é o mandante do crime, da morte desse advogado, que deu início a essa investigação da Polícia Federal. Então está aí na tela a correção feita pelo Azenha. Edu, Laura, quero ouvi-los também sobre essa operação e esse escândalo todo. Laura. É aquele mix perfeito, né, do bolsonarismo. É incrível isso, né? Os caras não... Tem clube de tiro, tem empresa de segurança privada, tem coronel da AMAN, tem amigo do Bolsonaro, tem disfarces ridículos, tem... É o puro suco do bolsonarismo. Tem ameaça, ministro do STF, tem ameaça... E tem o uso desse nome... que vamos lembrar, esse nome, Comando de Caça aos Comunistas, é um nome emblemático da história do Brasil em 1968, quando começou o sufocamento total da esquerda no Brasil, na época do grande ascenso do movimento estudantil, do movimento operário e tal, não sei o quê, das artes se colocando contra a ditadura e tal. O que a gente teve foi a organização de um comando de caça aos comunistas que era encarregado da operação de aterrorização da esquerda. Então esses caras entraram no espetáculo Roda Viva, do Chico Buarque, do Zé Celso Martinez Correia, para pegar e assustar todo mundo, deixar todo mundo em pânico e tal. Então é a guerra psicológica, né? O comando de caça aos comunistas era o responsável pela guerra psicológica, por pegar e deixar todo mundo se sentindo absolutamente inseguro, e por inseguro, padrão baixo nas críticas à ditadura. Então, eu acho muito grave a junção de tantos signos. Podia se chamar Comando Assassino, Comandos em Ação, podia se chamar qualquer coisa. Eles escolheram um nome que evoca exatamente aquele período, que é o período que o Bolsonaro ama, é o período que o Bolsonaro acha que, pô, aquilo lá foi tão bom, tão legal, é quando tinha tortura, é quando o Brilhante Ustra estava super nativa, quando estava prendendo a Dilma Rousseff. Então, sério, eu acho muitíssimo preocupante que isso esteja ocorrendo agora. Não porque eu tivesse qualquer ilusão em relação a eles, mas é muita ousadia. Como a Zenha falou, os caras ainda por cima deixam prova. Quer dizer, a segurança que eles tinham de que tudo ia passar batido, estavam comprando o STJ, estavam comprando aqui, ali, acolá, de que nada ia acontecer com eles. Isso é o que eu acho preocupante, entendeu? Então eu acho essa operação da PF essencial, acho muito importante, mas, cara, é importante o povo ver, né? Quer dizer, eram assassinos esses caras, não eram, olha, uma disputa ideológica, não era... Com a Bíblia na mão. Não era com a Bíblia na mão, a outra com o batom no STF, na estátua do STJ, os coitados... Não se trata disso. Eram comandos de assassinos, comandos de pessoas perigosíssimas que colocam em risco toda a sociedade brasileira. Então,
Eu fico feliz dessa operação estar desnudando isso, mas eu acho... O que me assusta é a ousadia e a audácia desses caras, né? Quando você começou falando, preenche todos, eu também estava pensando, check 1, check 2, né? Check, militar, check, amante das armas, check, voltou no Bolsonaro, check. É a turma que saiu do esgoto, é a turma que estava com algum receio, mesmo que fosse na festa da família, né? Lá antes de 2013, que saiu do esgoto. Ontem a gente viu vários, a gente vai ver de novo na história da ministra Marina no Congresso Nacional. É uma turma que estava tampada, mas a gente descobriu que a tampa era frágil. Bastava um desses cretinos surgir. O Azeia quer fazer algum complemento? Eu só queria complementar, porque aquela foto que a gente mostrou do senhor com o escrito do Bolsonaro, aquele é o mandante, é o Aníbal Manuel Laurindo. Como é que ele ficou conhecido? Ele teve uma disputa de terras com esse advogado que foi assassinado. Tem esse check também. Tá? Né? Isso tá? É check também. Disputa de terra. Ele pertencia a uma coisa chamada Frente Ampla Patriota. Era um bolsonarista que integrava essa Frente Ampla Patriota, porque, gente, essa investigação não começou hoje com a Polícia Federal. A Polícia Federal entrou porque descobriu uma coisa muito mais grave por trás do assassinato que está sendo investigado pela Polícia Civil. A Polícia Federal tomou para si. O Aníbal Manuel Laurindo, que é o suposto mandante, como é que ele conheceu o coronel da reserva, aquele outro que foi colega de turma do Bolsonaro, o Eteval Luiz Cassadini de Vargas, o possível financiador do crime? Eles se conheceram por questões ideológicas, entendeu? Nessa chamada Frente Ampla Patriota. E o Etevaldo Luiz Cassadini de Vargas, que é o coronel que inclusive atuou na Subsecretaria de Segurança Minas, é uma figura importante este Etevaldo Luiz Cassadini. Nós vamos descobrir muitas informações sobre ele nas próximas horas. Ele não foi alvo hoje, ele já está preso no Mato Grosso. O Etevaldo, o coronel colega. Então, assim, foi o Etevaldo que teria fornecido ao seu colega de ideologia, ao Aníbal, este comando para realizar o crime contra o advogado, esse comando de caça aos comunistas que traz memórias. Só para complementar a informação que eu acho que é importante, né? Eles eram amigos de Frente Ampla Patriota, o grupo deles chamava-se assim. Só para pegar os nomes, então, né? Não é frente, porque é para trás, não é ampla, porque é um bando que, se a gente olhar no total de brasileiros, é pequeno, eles fazem muito barulho e eles prometem coisas que depois não vão cumprir, e muito menos patriótica. E como é que é? Comando C4, aqui também tem mais um check. Eles são miseravelmente burros, porque estão colocando no papel o que iam fazer. Era o sonho de James Bond desses caras, que está muito mais para Austin Powers, né? Mas C4, comando C4 não, é comando D4, porque esses caras caem no chão e não levantam. Comem a alfafa do chão, não conseguem mais levantar. São muares. E isso é ótimo nesse sentido, porque deixam prova. São muares e são soberbos, né? Porque, além dessa sensação que a Laura falou de impunidade, tem a certeza de que estão fazendo certo. É uma síndrome que tem até um nome, né? Se achar mais importante e mais sabido do que é. Essa é a parte que nos, de certa forma, protege. E uma outra é a covardia, que todos eles falam, mas não executam porque são covardes. A começar dos de mais alto grau, né? Que são esses aí. Mandam os outros fazerem porque sabem que não tem coragem. Não tem coragem de executar aquilo que acham que tem que fazer e depois não tem coragem de encarar os BOs.
como esses estão tudo chorando. Vão sendo presos, vão entregando, vão tudo chorando. Porque é um bando de covardes, é um bando de incapazes e é um bando de burros. E repare, vários deles no mais alto topo da cadeia militar do Brasil. Se essa gente é o que tem para nos defender, olha, troque a tranca da sua casa. Porque você tá, se precisar desses caras, nós estamos lascados. Por isso que é bom prender essa turma toda, fazer o que o Derrite fez aqui em São Paulo, botou todo o comando militar da Polícia Militar para a reserva. Ele fez isso porque ele queria transformar a Polícia Militar, não é nem transformar porque ela sempre foi violenta, tal, mas transformar nesse esquadrão da morte. Foi esse o objetivo dele. O comando militar do Brasil tem que ser todo afastado, todo posto na reserva, justamente pelo contrário. É essa gente, essa geração que continua lá. Tem que ser afastado, porque são tudo isso que eu já disse aqui. Um exemplo Derrite do bem, né? O que o Edu traz aqui pra gente. A ação não precisa ser desprezada, só um motivo. Ainda não está claro se havia algum crime encomendado contra essas autoridades citadas nessa tabela aí dos valores. Então é bom a gente salientar isso de acordo com a operação da Polícia Federal. Azenha, queria te ouvir em relação ao que a Laura trouxe, porque esse comando de caça aos comunistas remete a um passado. Então, assim, é mais esse cheque, né, dessa tradição aí golpista, o amor a essa fase. Militar, bolsonarista. Isso nos remete a esse passado. Então, hoje, enquanto lutamos para que o passado não se repita, a gente vai trazendo à tona tudo isso que ainda existe de resquício, de herança, de alguma forma, do que foram os anos de chumbo aqui no Brasil, não? Como disse muito bem a Laura, particularmente para mim, que cresci na casa de um militante comunista que era frequentemente invadida, porque eles iam buscar os livros que tinham capa vermelha na minha casa, e isso aconteceu mais de uma vez, traz uma memória muito apavorante, né? É uma memória que apavora a gente, porque eu me lembro da minha irmã, militante estudantil, vir aqui para São Paulo, perto da minha casa, para aquela Batalha da Maria Antônia. Se vocês se lembram, a minha mãe era estudante de filosofia em Bauru, e ela veio se juntar aqui em São Paulo, a Maria da Graça, aos estudantes da USP que enfrentavam o comando de caça aos comunistas, que tinha muitos militantes no Mackenzie, que fica aqui pertinho de casa. Então, isso me traz memórias que acho que traz para todo mundo que passou pela ditadura muito graves, viu, Thalita? Mas mais do que isso, Thalita, eu diria o seguinte, eu fico preocupado porque essa não é uma organização de fundo de quintal. Pelo menos eles escreveram e deixaram por escrito que eles tinham 5 fuzis de sniper com silenciador, lança-rojão tipo AT-34 de ombro, minas magnéticas e explosivos com detonação remota, 2 fuzis lançadores de dardos, que são aqueles que você usa para capturar animal. Tinham 5 veículos doblôs, que permite o sniper, placas frias, rastreadores, telefones satelitais. Pelo menos isso é o que está escrito, a gente nem sabe se eles têm isso, é o que está escrito nos documentos que eles deixaram por escrito, dizendo que cobrariam 250 mil reais para matar, por exemplo, um ministro do STF, né? A gente não sabe, a Polícia Federal está investigando, mas isso me dá frio na barriga, na espinha, porque relembra, né, Laura, um passado muito recente. E, mais uma vez, só queria frisar uma coisinha, gente. Isso junta bolsonarismo com golpe e com corrupção, que é o que a gente via na ditadura militar. Eu posso só falar mais uma Claro. coisa? Eu acho que essa memória do CCC, que ele chamava CCC, né? Comando de Caça aos Comunistas. Essa memória do CQC traz a gente... Bem CQC mesmo. É uma turma que CCC. se Leva a gente junta para o passado, no momento. mas eu acho... quando você vê o envolvimento, o Azenha pegou e mencionou,
É a turma do Bolsonaro, Naamã, o Edu está falando dessa cúpula militar. Nós estamos nesse momento agora com o julgamento no STF dos ideólogos, do núcleo desse golpe. Então, você tinha um núcleo diretamente acoplado ao Estado, né? À máquina oficial, que é esse núcleo do golpe ali, que tem o general Heleno, tem o Bolsonaro, tem toda essa escumalha aí. E depois você tinha esse negócio que eram as organizações paramilitares, que é isso aí. Isso é uma organização paramilitar, né? Uma organização terrorista, paramilitar e uma organização terrorista, porque quem planeja atentados, quem se instrumentaliza para cometer atentados fora da máquina do Estado é um terrorista, é um grupo paramilitar. Bom, só que eu acho que a gente tem que fazer outras perguntas também, né, Azenha? O candidato da direita, agora, você estava falando de frente ampla patriótica. Ontem mesmo a gente estava falando de outra frente ampla, que é a frente ampla da direita, que o Tarcísio está montando nesse momento. Tarcísio esse que era de dentro do governo Bolsonaro, militar, do exército, que estudou na AMAN, ou seja, tem muitos ingredientes comuns ali. O que eu queria saber é o seguinte: qual é a opinião do governo? Porque ninguém pergunta para o Tarcísio o que é que ele acha disso tudo. Quer dizer, o que o Tarcísio acha desse julgamento? Você reparou que a grande imprensa trata o Tarcísio como se ele fosse um tucano? Nunca vi, não conheço, nunca fiz uma reunião. Pô, não é o caso da imprensa chegar no Tarcísio, esticar o microfone e falar: eu gostaria de saber a sua opinião sobre o julgamento dos caras que estão lá no STF. Qual é a sua opinião sobre a prisão desse cara? Você conhecia esse sujeito que foi preso, que era da AMAN? Não. A grande imprensa blinda completamente, como se ele fosse como é que chama? O Mário Covas. Não, gente, ele não é. Ele estava no coração desse golpe e foi formado na alma mater da extrema-direita no Brasil, que é a AMAN, cara, que é onde o Bolsonaro estudou, que é onde ele estudou, que é onde esses caras estudaram. Então eu acho que é preciso a gente sempre repetir, quer dizer, o que o Tarcísio está fazendo para se legitimar, portanto, se afastando um pouco desses caras, mas não tropo também, porque ele também ele precisa dos votos deles. Eu acho que cabe a nós o tempo inteiro ressaltar: esse cara é dessa turma de assassinos, esse cara é esse sujeito. E se eu estiver na frente do Tarcísio, eu vou perguntar para ele: o que o senhor acha disso aí tudo, entendeu? Como é que o senhor avaliava? O senhor estudou com esse sujeito? Como era o comportamento dele? É obrigação, a gente faz isso em novela. Você trabalhou com o Cauã Raimondi? Uhum. Ele era um cara assediador? A gente pergunta isso para ator de novela, não pergunta para o Tarcísio. Como é que era esse cara na AMAN? É incrível a blindagem que esse sujeito, Tarcísio de Freitas, recebe da grande mídia. Sabe que eu acho que termômetro disso tudo vai ser sexta-feira, né? Quando o Tarcísio de Freitas vai depor como testemunha de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então claro, a gente vai ter termômetro desse tratamento. As perguntas não vão ser do mesmo tipo, mas vamos dizer, ele está em campanha, né? Vamos ver se ele vai parar para conversar com a colegagem na porta do anexo do Supremo. E é assim, e sempre bom lembrar: militar democrata no Brasil é gnomo. Não existe. É duende. Com D. Duende. Não existe, porque eles são formados neste ambiente. Eles são formados para caçar comunista. O Bolsonaro fala isso. Tem várias gravações dessas. O nosso inimigo é interno, não é externo. O exército brasileiro não está preocupado no seu coração, talvez esteja lá nas estratégias e tal, em defender o Brasil da porta para fora. Ou no limite do Brasil, uma vez que também é função deles. Está preocupado em caçar o que eles chamam de comunista. Aliás, comunista, pelo jeito, está ali como gente comum, né? Como é que eles escreveram lá? Pessoas comuns. Esses caras não sabem o valor de um comunista, né? Porque o comunista é o topo, não é? Da turma de esquerda. Desde os sociais-democratas, comunista é o topo. Aliás, para ser comunista de fato, tem que ter um desprendimento, tem que ter quase um voto de pobreza.
diante da sociedade que nós temos. E muitos de nós, de nós progressistas, não chega nesse estágio. Não chega nesse estágio. Então, além de tudo, comunista devia valer mais do que ministro do Supremo. Essa turma é burra mesmo. Azenha, deixa eu te ouvir sobre uma outra questão. A gente está num momento aqui de depoimentos no STF, de julgar réus no STF, em que se debate paralelamente no Congresso a anistia. E, a meu ver, tudo que a gente está vendo hoje em relação a essa operação da Polícia Federal nos remete a esse passado em que não tivemos uma discussão correta sobre a anistia. Faz algum sentido para você? Desculpe, eu perdi a última frase sua. É isso. Para mim, tudo isso tem a ver com uma discussão não realizada de forma eficiente no passado em relação à anistia. A gente tinha que ter discutido sobre tudo isso, essa anistia irrestrita que aconteceu no passado e nos leva até hoje com a formação de grupos como esse, que remete exatamente a esse passado que não foi bem elaborado, não? Com certeza. E aí eu vou responder a você, primeiro com uma correção. O coronel Cassadini, aquele coronel que é o financiador, ele foi preso hoje, sim. Eu achei que ele... Porque já tinha um grupo preso lá em Cuiabá pelo assassinato do advogado, mas na ação de hoje, o coronel Cassadini. Eu vou te dar um exemplo, porque quem é o coronel Cassadini? Ele é investigado, o coronel reformado, colega de turma do Bolsonaro, o Etevaldo Cassadini de Vargas. Ele é investigado pelo Alexandre de Moraes no inquérito do 8 de janeiro. Ele é um dos investigados. E sabe o que ele fez, Thalita? Ele tentou sair do processo alegando: Alexandre de Moraes não manda em mim, eu sou coronel da reserva, eu tenho que ser julgado. Os advogados dele foram tentar tirar ele do processo alegando: eu tenho direito a ser julgado na justiça militar. Você entende? Então, assim, por que o cara é tão folgado assim? Um coronel acusado de um crime gravíssimo, que foi preso hoje. Ele estava se achando. Por quê? Justamente porque houve anistia. Então, os militares se sentem, ou pelo menos esse coronel que foi preso hoje, eles se sentem acima da lei. E essas informações que estão nos chegando demonstram isso. Como ele está sendo... Ele é alvo do Alexandre de Moraes, no inquérito do STF, e ele foi lá pedir: não, eu não posso ser julgado por um civil, eu quero ser julgado pelo Superior Tribunal Militar. Então, eles se acham acima da lei e apenas confirmam o que a gente sabia. Sorte nossa que a presidenta, agora mulher do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, já disse que qualquer pessoa que tem envolvimento no 8 de janeiro vai ser julgada pela justiça comum e não pela justiça militar. Então ela já botou esse breque aí logo no começo, quando assumiu aí a presidência dessa corte. Isso foi muito importante para brecar esses arroubos de militares que se imaginavam com o direito de ser julgados por uma instância especial. E veja, Thalita, a importância que tem o processo que está na mão do ministro Flávio Dino, que trata do crime continuado de ocultação de cadáver. Porque esses caras se fiam, como você bem lembrou, na anistia, e como disse o Azenha, se sentem acima do bem e do mal, porque acham que nunca vão pagar pelos seus crimes. É uma saída jurídica maravilhosa essa que encontrou o ministro Flávio Dino. Por quê? A leitura dele, eu nunca esqueço a data, é o dia que nasceu meu irmão, 28 de agosto de 79. Meu irmão já está fazendo 46 anos e esse troço não anda. Que é o dia da anistia. Dali para frente, esses caras se sentiram... E o Dias Toffoli repetiu isso no Supremo, para vergonha absoluta de quem o colocou lá, como a Laura sempre lembra. Infelizmente, o dedo não funciona para essas indicações, que acabou esse assunto. Não acabou, diz o ministro Flávio Dino. Por quê?
que a anistia é para os crimes cometidos até aquela data. Como o crime de ocultação de cadáver continua acontecendo até o dia que o cadáver é encontrado, esses caras estão incorrendo em um crime para além que a anistia não alcança, porque ela fecha o dia em que os crimes puderam ser, entre aspas, cometidos, ou não são abarcados pela lei. Então, é de uma importância gigante esse processo que está na mão do ministro Flávio Dino. Isso tem que ser votado pelos ministros do Supremo. Logo, ele já falou que ele existe, ou seja, a tese já está desenvolvida, só posso imaginar que ele está burilando, né, fechando alguns buracos, mas isso é muito importante, porque, bem ou mal, pouco ou muito, com 90 anos, mesmo que não vão para a cadeia, mesmo que não, esses caras não vão para... Sim, eram criminosos e foram julgados. Coisa que no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro. Todos os países aqui em volta julgaram seus militares. A África do Sul não julgou o pessoal do apartheid, mas fez uma comissão da verdade que fazia todo mundo chorar um na frente do outro, pedir perdão. Aqui nada. Aqui esses caras estão em casa, estão cuidando do jardim. E eles têm que ficar atrás de outro tipo de grade. Ô, Azenha, eu sei que, assim, são muitas as informações que surgem nesse momento. Eu peguei agora um trecho da reportagem do UOL que traz. O UOL e G1 publicaram meio que com exclusividade, isso porque tiveram acesso antes a essa operação da Polícia Federal. Eles dizem que o coronel da reserva do Exército, o Etevaldo Luiz Cassadini, que a gente está comentando, ele está preso assim desde 2024, como você havia citado no começo. Desde janeiro. Então... Isso, que é aquela informação inicial que você tinha trazido para a gente, por conta da morte justamente do advogado. A defesa tem pedido a liberdade dele, dizendo que não há provas que o vinculem ao crime e que o nome do coronel só foi citado porque a PF teria torturado um dos outros envolvidos. Eles sempre usam esse argumento, que é um argumento conhecido deles. Né? É um método que eles conhecem muito bem. Esse pedido do advogado não foi julgado. E daí eu queria trazer um adendo a essa nossa conversa, que é uma nova prova que foi publicada aqui também nas redes. Então, assim, aqui a gente tem, olha, Comando C4, né? O Comando de Caça a Comunistas Corruptos e Criminosos. Isso tudo, assim, impresso, auditável, né? O que a gente tem dito. As provas estão aqui. Auditável. É tudo auditável. Então, assim, a administração, eles têm uma organização. Então, essa coisa que não é de fundo de quintal, como o Azenha comentou aqui pra gente. Eu não consigo ler aqui, deixa eu ver. Eu vou ler aqui no meu computador porque aqui tá borrando pra mim, mas acho que... Aí, ó, pra vocês fica bom assim, ó. Almoxarife financeiro do grupo, daí a gente tem o Comando Estrutura Aberta, Frente Ampla Brasil, tá vendo? Nacional e estaduais, Comando Estrutura Subterrânea. Daí o pessoal, então assim, tem todo mundo que estava trabalhando nesse Comando C4, olha, tem até a jornada de trabalho, olha, 5 células inicialmente, 5 horas cada, reconhecimento e operações, equipe Receita Federal, uma por região, daí material e equipamento, aquilo que o Azenha trouxe pra gente, 5 fuzis de sniper com silenciador, 15 pistolas com silenciador, rodízio nas operações, munição, lança-rojão, minas magnéticas e explosivos com detonação remota e 2 fuzis lançadores de dardos ali na outra página, tipo captura de animais. Equipamentos, carros, 5 veículos doblô usados, permite sniper móvel, é tudo muito bem planejado, isso mostra pra gente. 5 carros pequenos, médios usados, placas frias, comunicação diversos, rastreadores veiculares, telefones satelitais, diversos custos, é aquilo que a gente já trouxe, né? Locação de aparelhos temporários, casas ou apartamentos, a utilização de garotos e garotas de programa como iscas e material de disfarce, peruca, bigode, além de drones. E daí, no final, a gente tem esses valores para os assassinatos. Figuras normais, 50 mil, deputados 100 mil, senadores 150 mil, ministros do judiciário 250 mil. Eu fico imaginando para quem que isso já era disparado, porque, enfim, tem ali um valor. Quem que contratava isso tudo, esse serviço prestado por essas pessoas? Não sei se isso aqui é visto, hein? Não sei se pode ser uma mancha, porque há outras manchas atrás, mas pode ter um visto aqui. Tem um visto, exatamente. Tem um documento aprovado, né? Tem uma aprovação ali. Não tem a pata ali impressa, sim, mas parece tem uma assinatura. Que tem um visto. Diga, Zenha. Não, ia dizer só que o coronel Etevaldo Luiz Cassadini de Vargas, esse que você confirmou que já estava preso,
Ele foi subsecretário de Integração de Segurança Pública de Minas Gerais em 2019. Não é um Zé Mané, é aquilo que a gente falou. Não é uma turma de fundo de quintal, e este coronel não é um coronel qualquer da reserva, entende? E por que que a investigação foi para o STF? Porque no curso da investigação da Polícia Civil de Cuiabá, no Mato Grosso, eles começaram a ver conversas que sugeriam corrupção no STJ. E então, por isso que essa investigação subiu para o STF. Gente, eu vou dar uma opinião. Isso aí vai se juntar aos inquéritos do 8 de janeiro, porque Sim. lembra das tentativas de assassinato, aliás, já está juntado, porque esse coronel já é alvo de um dos inquéritos do 8 de janeiro, né? Tentativa de assassinar o Lula, de assassinar o Alckmin, plano para assassinar o Alexandre de Moraes, e esses caras aí, tá, agora a Polícia Federal já está dizendo isso. Eles abriram uma empresa matadora, uma empresa para cometer homicídio. Eu posso falar uma coisa? Claro, Laura. Você falou uma coisa, Zenha, que eu concordo, eu acho que isso aí tudo vai convergir ali para investigação sobre o 8 de janeiro, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas quando eu vi aquele telefone satelital lá, fiquei pensando, com quem que encontraram um telefone satelital outro dia, mesmo numa investigação sobre um assassinato político. Marielle, o assassino da Marielle, escondido no interior da Bahia, se comunicava com o telefone satelital. Ela também é uma inimiga, ela também, do ponto de vista desses caras, ela também era uma pedra no sapato dessa gente. E eu não descarto que Marielle Franco tenha sido assassinada numa das filiais estaduais, que ele menciona ali, filiais estaduais desse comando de caça aos comunistas. Então eu acho que se a gente se aprofundar nesse rodamuinho que está vindo à tona agora, eu tenho certeza que a gente vai encontrar conexões profundas entre crimes que parecem, eles enlouqueceram, Não, é uma cadeia de morte que está aí. Imagine, vamos encontrar morte de liderança indígena, podemos encontrar responsáveis pelos assassinatos das líderes do MST no interior do Brasil, que o MST está sofrendo uma série de atentados. Eu não tenho dúvida de que os tentáculos dessa organização podem mesmo estar espalhados em todo o Brasil, e esse negócio dos comandos estaduais aí, eu acho que já mostra que eles tinham mesmo uma estrutura que chegava a se capilarizar pelo país. Deixa eu trazer mais uma informação aqui, conseguem jogar na tela para mim? Reportagem de Daniela Lima, da Globo News, acaba de ser postada, e é o seguinte, ela traz que o nome do senador do PSD, senador Rodrigo Pacheco, aparece, né, de alguma forma nessas listagens como alvo de interesse. A PF está apurando se houve monitoramento. Sobe para mim, por favor. Vamos ler juntos aqui o que ela está trazendo em relação. Olha, o nome dele é mencionado nas anotações desse grupo, que é chamado de C4, né, como um alvo de interesse. Segundo investigadores que acompanham o caso, Pacheco estava na mira deles, mas só uma análise completa desse material vai esclarecer, explica quem está acompanhando esse caso, né, e qual a magnitude do monitoramento e dessa motivação. E aqui eles relembram, então, aqui sobre o caso. Mas é isso, o primeiro nome já aparece, diga. Convém lembrar que na minuta do golpe lá, naquela turma lá, ele estava. Tiraram, Bolsonaro tirou, presidente da Câmara, Arthur Lira. Só que o presidente do Senado continuava como alvo. Né? Como diz a Laura, é só juntar as pontas de maneira não conveniente, mas sim factual. A gente sempre espera que esses caras não deixem, né, traço. Sempre se falou, né? Corrupção não deixa recibo, corrupção não deixa
esses deixam. Então não pode se perder a oportunidade, não é, de aproveitar dessa característica de cognição dessa turma para fazer uma... Eles querem que casse os comunistas? Pois não. Tem-se aqui uma oportunidade de caçar essa gente. Caçar com C e caçar com C cedilha e S. Porque isso vai parar no Congresso Nacional, isso vai parar dentro de Câmara de Vereador, isso vai parar dentro de Assembleia Legislativa e em casos, cargos executivos. Não tem a menor dúvida. E Fala vai parar, de... sabe onde Diga, também, Zenha. gente? E sabe onde vai parar também? Na justiça. Porque Sim. o advogado que foi assassinado, ele tinha uma disputa por terras com o mandante, mas ele era considerado uma espécie de lobista da turma junto aos tribunais, né? Ele era, então, isso vai sair muita coisa também sobre tanto os tribunais de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, como pode subir para a Justiça Federal, e como foi muito bem lembrado, Rodrigo Pacheco, gente, estava na lista original dos alvos. Eram o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o Rodrigo Pacheco, que estavam na lista dos alvos que o Bolsonaro retirou o Rodrigo Pacheco. Então, as coisas vão se encaixando aí. Eu tenho a declaração de Pacheco: externo meu repúdio em razão da gravidade que representa a democracia, a intimidação a autoridades no Brasil com a descoberta de um grupo criminoso, conforme investigação da Polícia Federal, que espiona, ameaça e constrange como se o país fosse uma terra sem leis. Que as autoridades competentes façam prevalecer a lei, a ordem e a competente investigação sobre esse fato estarrecedor trazido à luz, diz então Rodrigo Pacheco, senador do PSD nesse momento. E tenho também uma foto das armas que foram apreendidas nessa operação da PF. Então tá aí, quando a gente fala sobre fuzis, né, enfim, armas, aquilo tudo que está posto no documento que foi achado também com esse grupo, a gente teve apreensão de armamento. Tá aí para vocês então essa imagem que é de reprodução da Polícia Federal. Mas isso deve ser só a amostra grátis, né? Amostra grátis. Só em Minas, está ali quem escrito. tem aquela estrutura que o cara tá falando ali, as doblós... Bom, mas, gente, juro por Deus, eu não posso deixar de falar sobre isso. Imaginar esses caras se disfarçando para cometer... Com perucas e bigodes. Gente, com perucas e bigodes. Gente, eu juro por Deus, tudo bem. Chega a ser engraçado. Inspetor porque, Clouseau, né? Aquele filme francês. Aquela peruca do... Bom, enfim, eu acho que eu não sei incrível. se vocês têm... Desculpe, Laura. Pode falar, Vai, Zenha. Zenha. Eu não sei se vocês têm a foto, mas assim, a gente dá risada, mas o assassino, o cara que matou... Eu até mandei a foto para o produtor de vocês. O cara que matou o advogado, quer dizer, com vários tiros, Isso. até uma reprodução, ele estava se disfarçado de padre, ele fazia se passar por padre. E ele ficou sentadinho numa esquina, num banquinho, escondeu a arma numa caixa, o advogado saiu de casa e ele fuzilou. Então, assim, não é que esses caras pretendiam cometer um crime, eles mataram um advogado com um grande número de tiros através deste atirador que está preso, e tem a foto dele no inquérito, várias fotos dele com diferentes disfarces, porque no inquérito local, antes da PF entrar, pegaram várias imagens do assassino com câmeras de segurança usando disfarces. Então, aí, gente, a gente dá risada, eles iam usar peruca, iam chamar, mas eles cometeram um crime gravíssimo. Gravíssimo. Não, gravíssimo. Agora, vamos combinar, o disfarce não era bom, né? Porque era muita bandeira. Um padre sentado na calçada. Quando que se viu isso, essa cena, gente? Os caras têm isso, são um padre sentado na calçada. Juro por Deus, eu nunca vi, eu já desconfiaria imediatamente. Mas eu tô brincando, eu concordo com você, o assunto é gravíssimo mesmo. A gente dá risada, pode descontrair. Agora, espera um pouquinho para ver, porque eu acho que se essa apuração se aprofundar, nós vamos esclarecer um monte de coisas incríveis. Porque, cara, também esses crimes espetaculares, vamos combinar, o Brasil não tinha isso.
crimes espetaculares, atentados, aí veio o Gritzbach e veio isso que eu estava pensando. E veio esse cara. Sim. Foi derrubar aquele bicheiro lá do Rio de Janeiro, da linhagem Castor de Andrade, que foi assassinado saindo de um helicóptero. Essas coisas aconteciam na surdina, né? Pois é, não era. Agora, as gangues estão se matando e quanto mais elas se matarem, mais pelo jeito a gente vai descobrir coisa. Então eu acho que a gente vai descobrir muitas conexões, porque esses grupos de arma, de segurança privada, de CAC, a gente sabe que eles trabalham em conexão profunda com o crime, porque eles alimentam o crime de armas e são alimentados por eles. Então, eu acho que aprofundar isso aqui pode abrir um lodaçal que é inimaginável. E o fato deles pegarem e colocar, porque o Comando de Caça aos Comunistas, eu vivi essa época, você também, né, Azê? Os caras tinham um pouco mais de foco, né, cara? Era Comando de Caça aos Comunistas, né? Agora os caras põem o Rodrigo Pacheco. Então, do ponto de vista da adesão a essa causa, vira uma coisa muito... É uma fenda muito estreita da extrema-direita e todo mundo está sob risco, até um cara conservador como o Rodrigo Pacheco, um lobista do agronegócio, Então... quer dizer, ele é um comportamento muito, muito fracional mesmo. E é essa a fraqueza deles, né? Porque aí, quando você coloca a turma do Rodrigo Pacheco também, olha, eu também quero investigar, quero saber, quer dizer, coloca os caras numa posição de vulnerabilidade muito grande, porque todo mundo é alvo desses caras. Esse é o problema. É um traço comum da extrema-direita internacional, né? Israel financiou o Hamas lá no começo. Saddam Hussein foi financiado pelos Estados Unidos para se contrapor ao Irã. O outro lá que foi encontrado, que também foi assassinado, o Osama Bin Laden foi financiado pelos Estados Unidos para combater a União Soviética no Afeganistão. Toda essa Marisco, né, essa banda, Capitão Guimarães, sim, essa turma do Rio de Janeiro que sai da área militar e também da área da Polícia Civil ligada à DOI-CODE, foi tudo financiado pela extrema-direita. E depois vão matar eles próprios. Repara, não é uma coisa nova. A novidade aqui, talvez como você falou, é a abertura, é uma mistura de tudo aquilo que a gente tem falado. Soberba, certeza da impunidade e uma certa burrice muito destacada. Pessoal, é o seguinte, assim, acho que exploramos esse tema e essa investigação vai continuar, como vocês todos disseram, detalhes dessa trama toda virão à tona. Deixa eu só para finalizar, inclusive, essa discussão, trazer um comentário aqui que eu achei ótimo. Foi o Edson Joane que mandou um recado para o Azenha no nosso chat. A gente está aqui com ele, ó. Vamos ter que dar outro nome ao inquérito do 8 de janeiro. Essa data foi só um dos episódios dos golpistas. Eu sugiro o inquérito do golpe continuado ou permanente. Eles estão ativos. Muito bom. Sempre estiveram. Muito bom, muito bom. É isso. Dessa forma a gente encerra essa discussão.